paz do Senhor. Pode se assentar. Eu quero já agradecer desde já ao pastor dessa igreja. Deus abençoe o pastor, aos líderes de homens, presbítero Fernando, presbítero Taylor, em nome da irmã Andréia, cumprimentar todas as irmãs. Amém? Estava com saudade, irmãos. Moramos no mesmo setor, mas parecemos que tem alguns irmãos que tem muito tempo que eu não vejo. Amém? Muita saudade de vocês mesmos. Deus abençoe a cada um. Congreguei nessa igreja por 9 anos. Minha filha estava com 3 anos, hoje está com 15. E eu lembro como se fosse hoje, como nós fôssemos recebidos aqui, com alegria. Na época, se não me engano, o pastor Hudson, que nos recebeu aqui. E aqui eu aprendi muito, a minha família aprendeu muito. Eu aprendi a amar o meu próximo. Amém? Deus abençoe. Fica sobre os seus pés. Fica sobre os seus pés. Feche seus olhos. Eu não preciso nem falar, porque eu estava sentado aqui, irmãos. Eu estava sentindo uns arrepios. Sabe o que é isso? Sabe quando a irmã Geralda chorou? Sabe quando o irmão Nicanor engasgou? Isso chama Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que Ele está em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quando você chegou, Ele te recebeu na porta. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. As suas lutas são as lutas dele. As suas provações são as provações dele. O que você está passando, Ele está segurando nas tuas mãos. Preocupa não. A preocupação é do ser humano mesmo. Nós preocupamos mesmo. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Queridos, se você puder pegar a tua Bíblia, eu não sei se os irmãos puderem colocar aí, irmão, João 17, e depois você coloca no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. João, capítulo 17 de João, versículo 1. E depois nós iremos ler o livro de Oséias, capítulo 6, somente o versículo 3. Vou ler aqui porque a minha vista a idade está chegando. Vamos ler? Jesus falou essas coisas. E levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei ti na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que todo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo,
guardava-os teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria e completem si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu não enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe deis a glória para que me deste, para que sejais um como nós somos uns. E eu nele a minha, para que ele seja perfeito em humanidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, para que tens amado aqueles que têm amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram tu que me enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para o amor do que tens amado estejam neles e neles estejam. Abre para mim Oséias, por favor, meu querido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele nos virá como chuva seródia que rega toda a terra. Feche seus olhos. Senhor Deus, tu não precisas de mim para falar. Ah, Senhor Deus, mas me usa aqui nesta noite como nas tuas mãos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para falar com aquela que veio ouvir a tua palavra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Querido, frisa só no capítulo 17, versículo 3, por favor. Pode se sentar, queridos. Eu ia trazer outra palavra nesta noite. Quando o presbítero Taylor me fez o convite e me disse o tema, só que já estava implantado em meu coração esse tema para aqui esta noite. Outro pregará esse tema aqui qualquer noite, mas nesta noite, e eu perguntando a Deus, alguém aqui nesta noite precisa de ouvir esta palavra. O Senhor Jesus se fez carne, saiu do céu e se fez carne na terra. E como homem, ele precisou de orar. Como ser humano, ele precisou de jejuar. Como ser humano, ele precisava também de dialogar com o Pai, porque ele era 100% Deus e ele era 100% homem. No domingo, em Mateus capítulo 12, versículo 12, ele foi recebido em Jerusalém como hosana nas alturas, montado em um jumentinho, animal de paz. Na segunda-feira ele foi para o templo purificar-se ao templo. Na terça-feira ele teve um debate contra escribas e fariseus. Na quarta-feira o Senhor Jesus, a semana dele foi turbulhões. Na quarta-feira ele foi orar a Deus continuamente. Na quinta-feira, sem já Judas, porque Judas já saiu para vender a Jesus.
Judas já não estava com Jesus, com os discípulos. Ele já tinha saído ao encontro para que ele vendesse a Jesus por 30 moedas. No capítulo 16, olha para mim, querido, capítulo 16, versículo 31, se não me engano. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e aproxima que vos serei disperso, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que interessante, irmãos. Nós, seres humanos, principalmente nós brasileiros, nós temos um costume que quando nós estamos passando, como se diz o nordestino, passando um perrengue, nós temos mania de correr-se para a casa de Deus, fazer campanha, vir para o círculo de oração. É época que o círculo de oração mais lota, é quando está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela na área da saúde, qualquer área. Aí lota a igreja, porque aqui é onde eu socorro, é a casa de Deus. E temos os costumes de vir para a casa de Deus, orar, buscar Deus, fazer campanha, jejuar, e ter cargo na igreja, ter tudo. Quando nós recebemos as nossas bênçãos, é de costume brasileiro, nós saímos um pouco dispersos, nós desaceleramos a nossa vida contínua de vir para a igreja. Nós não oramos como nós oramos mais quando nós estamos precisando de algo. Com o Senhor Jesus foi diferente. O Senhor Jesus sabia que ele iria para o Calvário. Ele orou de manhã, ele orou à tarde, ele orava à noite, ele orava de madrugada. Mas como assim? Ele era 100% Deus e precisava, mas como 100% homem, ele sabia que ele ia sofrer por mim e por você naquele dia. Ele não parava de orar. No capítulo, desde o capítulo 14 de João, se você observar desde o capítulo 14 até o capítulo 17, ele para a semana para reunir com os seus discípulos e dizer para os seus discípulos: olha, vai acontecer isso, instruindo. Ele estava instruindo os seus discípulos, para os seus discípulos dar continuidade àquilo que ele começou. Olha, falou para um, falou para outro: olha, no mundo vós tereis aflições, mas pode ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também hão de vencer. Olha, eles vão xingar, olha, eles vão chicotear, olha, eles vão enfrentar e fazer tudo para que vocês desistam, mas continue, porque eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vou buscá-los. Eu não sei vocês, mas o capítulo 17 é uma oração tão linda, uma oração sacerdotal de Jesus. Quando a primeira vez que eu li esse capítulo, eu chorei. É como se fosse você entrasse aqui nesta noite e você... eu estava vendo a irmã Geralda contar o testemunho dela, e também mesmo, eu trabalho na área da saúde. A pessoa que chega lá, faz o exame com contraste, irmã Geralda, tem medo e já pergunta na hora: deu alguma coisa aí? Deu câncer? O que deu aí? E eles não falam nada, porque tem que falar, são os médicos que tem que falar alguma coisa, para a pessoa não ficar assustada. E o capítulo 17, queridos, olha que interessante, pastores, do versículo 1 ao versículo 9, ele ora por ele, ele presta contas ao Pai. Pai, eu fiz isso, Pai, esse tempo todinho com o Senhor. Pai, o Senhor sabe que não é fácil. Do versículo 9 ao versículo 20, ele ora para os seus discípulos. Do versículo 20 ao versículo 31, aí ele ora pelo seu pastor. Mas como assim, irmão Isaac? O pastor nem existia? Não existia para o pastor, mas para ele já viu o pastor aqui em cima do púlpito. Talvez você não existisse, eu não existisse também, mas ele já orava por mim e orava por você aqui nesta noite.
pessoas que daqui morreram com Covid? Membro daqui? Quantas? E fala. Uma. Eu entrei para trabalhar no hospital, assim surgiu a Covid. Os meus familiares me ligaram e falaram: não, você não vai trabalhar nisso aí, você vai morrer. Você, quem é da área da saúde aqui? Quem? Está aí. Está aí. E quem não era da saúde morreu. Para vocês verem o projeto de Deus. E olha que eu trabalhava numa área que eu era de frente a frente. Eu via pessoas caindo e morrendo. Pessoas chegavam lá vomitando sangue, pessoas chegavam, olhavam. Eu ficava, no meu psicológico, as pessoas falavam assim da minha família: você tem que procurar, você está diferente, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas sabe o que eu fazia? Eu chegava aqui em casa, eu entrava no meu quarto e falava assim: peraí, Jesus, o senhor vai abrir a porta para me matar lá? Não, você não vai abrir a porta para eu morrer lá, não. Sabe por quê? Depois, passaram os anos, eu fui entender. Jesus me colocou lá para pregar para médico. Tem médico bate de frente comigo, e eu falando do amor de não. E muitos aceitaram Jesus. Sabe, eu fico impressionado quando o Senhor Jesus disse no capítulo 17, versículo 3, Ele falando da vida eterna, irmãos. Se você for olhar Moisés, ele tirou o povo do Egito falando que iria para Canaã, mas não falou de vida eterna. Abraão não falou de vida eterna. José não falou de vida eterna. Isaac não falou de vida eterna. Será por quê? Porque só fala de vida eterna quem estava na vida eterna e é a vida eterna. Jesus falou de vida eterna porque Ele é a vida eterna. Eu não posso falar de algo que eu não vivi. Nós pregamos sobre os céus, mas não ansiamos ver Jesus no céu, porque nós acreditamos nos céus. Mas Ele falou: a vida eterna é essa, que a vida eterna é conheço a Ti, por o único Deus verdadeiro, e é eu a quem o Papai me enviaste. Sabe, interessante, um dia você conheceu a Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para você. E você veio, você aceitou Jesus. Você desceu as águas. Isso porque você creu pela fé. Você passou a seguir a Jesus. Isso é bom. E você vai vir na igreja, você participa das coisas de Cristo. Você participa do louvor. Você participa do circo de oração. Você participa do teatro. Você é obreiro, é obreira. Mas o Senhor Jesus diz que quantas pessoas que você anunciou nesse ano de 2025 a vida eterna para alguém? Nós estamos no começo do ano, 25 dias exatos. O Senhor Jesus fez uma prestação de conta. Se fosse você para fazer uma prestação de contas hoje, qual a prestação de conta que você faria para Deus? Não, Senhor, nesse ano de 2025 eu ganhei tantas almas para o Senhor. Nesse ano de 2025, Senhor, eu subi os montes tantas vezes. Esse ano 2025, Senhor, eu jejuei tantas vezes, eu orei tantas vezes, eu paguei o preço tantas vezes, eu fiz tantas cestas básicas para alguém que estava precisando, Senhor. Eu fui bênção na vida de alguém que estava precisando. O que você fez nesse ano de 2025? Porque vida eterna fala sobre isso. Nós seguimos um Deus de vida eterna, que Ele exige de nós o amor ao próximo.
No capítulo 6, versículo 3, muito antes de Jesus, olha que Oséias, depois Josué, Oséias ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o povo de Israel estava igual hoje, caminhando sem rumo. Estava cultuando um Deus com D minúsculo chamado Baal. Peraí, se conheçamos a Deus, temos que prosseguir em conhecer o Senhor. O problema, a dificuldade da igreja nos dias de hoje é porque parece que parou no tempo. O fato de eu ter aceitado a Jesus, isso não quer dizer que eu preciso parar no tempo de conhecer a Deus. E como eu posso prosseguir em conhecer a Deus neste ano de 2026? Nós paramos de prosseguir em conhecer a Deus quando nós paramos de ler a Bíblia. Nós paramos de prosseguir em conhecer a Deus quando nós paramos de jejuar. Nós paramos de prosseguir em conhecer a Deus quando nós paramos de vir na igreja. Vimos só no domingo. Nós paramos de prosseguir em conhecer a Deus quando nós não damos ênfase moral algum para o círculo de oração, quando nós paramos de vir na EBD, quando nós paramos de dar moral para todo o profético que há na igreja. Isso nós paramos de prosseguir em servir a Deus. Paramos de prosseguir a Deus quando nós não ofertamos. Paramos de prosseguir a Deus quando nós não dizimamos. Quando nós não dizimamos na casa de Deus, nós estamos dizendo para Deus: não quero eu mais conhecer a Ti. Porque o dízimo é bíblico e nós temos que acreditar que nós iremos ser prósperos e o diabo não irá fazer parte da nossa casa. Paramos de prosseguir quando damos migalhas na obra de Deus. Quando eu acredito que o apóstolo Paulo fala, quando eu estou pronto na obra de Deus, eu me prospero, eu consigo sim conhecer a Deus. Teve uma época da minha vida que eu estava dando murro em soco em ponto de faca. Minha esposa dizimando, minha esposa ofertando e eu não. Peraí, então estava julgo desigual? Estava tudo diferente. Sabe por quê? Porque eu estava irritado por dentro. Eu não vou dizimar mais, eu não vou ofertar mais. Foram os piores dias da minha vida. Eu falo com experiência própria. Meus filhos adoeceram, começaram a quebrar coisas em casa. Carro nem se fala, ficava mais na oficina do que andando. E um dia eu ouvi uma palavra: que se eu plantar eu colho. E eu fiz prova a Deus. Eu fiz prova. Eu dei o meu melhor. Passaram poucos dias. A minha esposa estava com uma causa na justiça, na prefeitura. Nada, ninguém ganhava a causa. Eles queriam vender, compraram precatórios. Os advogados. Pouco tempo depois que eu ofertei, quando ela foi olhar na conta dela, tinha um valor. Ela falou: amor, esse valor eles depositaram enganado para mim. Eu vou ligar lá. Quando ligou,
Ele falou: não, Senhor. E se foi um advogado que depositou. Ela ligou ao advogado e falou: é a sua parte. Sabe por que isso? Porque prosseguir e conhecer a Deus é você acreditar o que o seu pastor fala. Se o seu pastor falar de dízimo e você não acreditar nisso, você não está prosseguindo a Deus, conhecer a Deus. Se o seu pastor fala de oferta aqui e você não oferta, você não está prosseguindo em conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus, eu tenho que entregar a minha vida a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus não é se eu colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja no domingo, ficar aqui 2 horas, e quando for na segunda-feira, na terça-feira, quarta, na terça-feira eu não venho na igreja, eu tenho desculpa para não vir na igreja, na quinta-feira eu também tenho desculpa, é quando é domingo eu venho, sento aqui e começo a me preocupar com os boletos que aonde vai ser na segunda-feira. Não, prosseguir e conhecer a Deus é contínuo, é diário. Você lê a Bíblia na segunda, você lê a Bíblia na terça, você lê a Bíblia na quarta, você jejuma na segunda, você jejuma na terça, você fala do amor de Deus para alguém, e assim, ó, sucessivamente. Quando ele diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é todos os dias da nossa vida. Não é por acaso que você está aqui nessa noite, querido. Conhecer a Deus é alguém ver Deus na sua vida, ou você é crente secreto. Conhecer a Deus é alguém lá no teu trabalho olhar em você e ver Deus na sua vida. Vida, quando Jesus disse assim, ó, vida eterna, sabe o que ele quis dizer? Para sempre comigo no meu paraíso. Para sempre comigo no meu paraíso. Na oração dele ele disse: Pai, eu sei que eles passam. Pai, eu sei que não é fácil para eles. Pai, eu sei que a irmã Maria vai passar uma luta. Mas é visto que isso aconteça. Me odiaram, Pai. Também eles vão de odiar a eles. Queridos, esse ano de 2026 falta exatamente 340 dias para acabar o ano. E eu vi ali no slogan da Igreja Ministério Vila Nova: despertar. Vamos despertar, vamos? Porque Ele está voltando. Eu vejo tantas pessoas, irmãos, que o diabo está enganando a cada dia. Tem pessoas que oravam de madrugada quando estava para descobrir um câncer. No hospital nós andamos nos corredores no final de ano, louvando a Deus, as pessoas desesperadas: vem, entra aqui no meu quarto. Sabe por quê? Porque estão com uma corça sedenta por água. Prosseguir e servir a Deus é eu dar o meu testemunho. Eu não posso prosseguir em servir a Deus enganando o meu próximo. Eu não posso prosseguir em servir a Deus devendo o Sr. Joaquim da vendinha que me confiou um pacote de arroz, 3 de feijão. Chega final do mês, o Sr. Joaquim olha em mim e eu corto a rua de cima para não pagar o Sr. Joaquim. Isso não é conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus é pagar suas contas em dias, porque nós somos crentes, nós somos visados. Além de Satanás, que fica 24 horas nos vendo, ele usa os adeptos dele para querer desmoralizá-los diante de todos. Eu sei que você conhece algum crente que deu falso testemunho. Eu sei que você conhece algum crente que mentiu para você.
Eu sei que você conhece alguém, algum crente, que te pediu dinheiro emprestado e não te pagou. Eu sei que você conhece. Mas escute, vamos prosseguir. Conhecer é uma coisa, prosseguir e conhecer é outra. Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheço a ti por um único Deus verdadeiro, e é a mim a quem Deus enviaste. E Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Com a água, com a chuva serôdia, chuva fora do tempo, Ele virá. Fica sobre os teus pés. O ministro do Senhor nessa noite, eu quero profetizar na vida dessa pessoa que está com a mão sobre a cabeça. Aonde é uma pessoa enferma, Senhor Jesus, que o Senhor possa curar aí agora, das plantas dos pés ao fio da cabeça, meu Pai. Saia todo tipo de enfermidade agora em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida dessa irmã e desse irmão a prosperidade financeira. Eu profetizo, meu Pai, a prosperidade espiritual, a prosperidade na área da saúde, Senhor. Que o lar desse irmão seja abençoado. Que esse irmão desse ano de 2026 venha, Pai, dar continuidade em conhecer mais de Ti, entrar na Sua intimidade, Senhor. Quando nós somos íntimos do Senhor, é aí que nós entendemos o valor da cruz do Calvário. Nós não somos íntimos de alguém se nós não acreditamos em alguém. Deus, em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de intimidade para o Senhor. Que essa pessoa que não orava passe a orar mais. Se não jejuar, passe a jejuar mais. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos. Que tenham uma abençoada semana em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus abençoa a sua semana e o seu mês.